Olá pessoal, na continuação do estudo da equação linear diofantina, vamos nessa aula entender o princípio fundamental da divisão. Então, por exemplo, se eu vou dividir, por exemplo, 141 por 40, como é que é feito? Eu separo 141 dividido por 40 dá 3. Por que dá 3? Porque 3 vezes 40 são 120. Para 141 vão sobrar o que? O resto 21, certo? Então nós podemos escrever que o número 141 ele é igual ao produto de 3 vezes 40 mais o resto 21, não é verdade? Por quê? Porque 3 vezes 40 são 120. 120 mais 21, 141. Esse número 141, que foi dividido, ele é chamado dividendo. O número 3, que é o resultado da divisão, é o quociente. Lembra que quociente é o resultado da divisão? O 40 dentro da chave é o divisor, que nós vamos representar por letra minúscula, para diferenciar do dividendo. E o 21 é o que? É o resto da divisão, tá certo? Então veja isso aqui, ó. O dividendo é o produto do quociente pelo divisor mais o resto. É o princípio fundamental da divisão, que começou lá, pelo menos historicamente, com Euclides na antiga Grécia, né? Agora, observe que daqui eu posso isolar o resto e escrever assim: o resto é igual. Agora dê o contrário. O resto é igual ao dividendo, e esse produto que está aqui somando, ele passa o quê? Subtraindo Q vezes D. Eu nem precisava ter colocado parênteses, por quê? E você já sabe que a multiplicação tem que ser resolvida antes de uma soma, de uma subtração, né? Então, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque quando nós formos resolver a equação linear diofantina, nós vamos precisar isolar os restos quando nós formos calcular o maior divisor comum pelo algoritmo de Euclides, tá certo? Então isso aqui vai aparecer lá e nós vamos ter que isolar os restos. Lá você vai entender por que isso é preciso ser feito. Então você entendeu? O resto é igual. Lendo para a esquerda, o resto é igual ao dividendo. Agora, esse produto que está somando, ele passa o quê? Subtraindo, tá certo? Muito bem. Outra coisa importante, na divisão, se o resto é igual a zero, a gente chama essa divisão de quê? De divisão exata. É porque eu escrevo muito, então eu vou... Divisão exata. Se o resto é zero, a divisão é exata. Então, por exemplo, veja aí um exemplo para lembrar. Numa divisão, o quociente é igual a 19 e o dividendo é 209. O dividendo é 209. O problema pede o quê? O divisor. O divisor. Então, repetindo, numa divisão exata, o quociente é 19, dividendo é 209, qual é o divisor? Então, o problema diz, numa divisão exata. Então, o que? O resto é zero. O resto é zero. Então, como é que fica? 209 é igual a 19 vezes o divisor que eu estou procurando, mais o resto que é zero. Então, o divisor vai ser o quê? 209, que é o dividendo, dividido pelo 19, que é o quociente. Essa divisão dá exatamente 11. O divisor é 11, tá?
Ou você faz daquele jeito ali, né? Que dá na mesma, não é verdade? Você pode escrever assim também, ó. 209, que é o dividendo, dividido por um número que eu desconheço, ele deu quociente 19 e a divisão exata resta 0. Então você sabe que basta o quê? O produto desse número, desses dois números, mais o zero vai dar 209. Então o divisor é 209 dividido por 19, que é 11, tá? Então está aí o princípio fundamental da divisão. O dividendo é o quociente, é o produto do quociente pelo divisor mais o resto. E o resto é o dividendo menos o produto do quociente vezes o divisor. E se a divisão é exata, o resto é zero. Tá bom? Então por enquanto é isso, pessoal. Na próxima aula vamos ver aí o algoritmo de Euclides para determinar o maior divisor comum de dois números. Tá certo? Então até a próxima. Tchau, tchau.